Eu sou a Maiara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, um bate-papo guiado pelo céu. Um pó de lua para iluminar a alma. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana de lua cheia em Leão. Não podíamos entrar com uma energia baixa nessa lua cheia que iniciamos ontem, no domingo. Hoje vocês estão nos escutando aqui segunda-feira, ou não, por isso eu dei bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que cada uma de vocês fosse se conectando com essa energia desse vídeo, com a luz da semana, um pozinho de lua para todas nós. E essa lua cheia, ela vai seguir transbordante aí até o dia 12, então toda semaninha para a gente tomar aquele banho de lua cheia, para a gente se conectar com toda essa energia. Tá pronta, Mai? Preparada? Muito preparada. Aliás, semanas de lua cheia dá aquele up de energia, né, Val? Eu sinto muito, assim, como a gente fica, na verdade, transbordando aquilo que a gente está do lado de dentro, né? Eu vejo muito, quando eu posto ali os textos no Instagram, tem pessoas que falam, nossa, mas eu tô chorando, eu tô com a emoção à flor da pele, e isso tem tudo a ver com o ciclo, né? Porque se a gente foi acompanhando, fazendo as ações que tinha que fazer, a gente fica tão satisfeito com a gente mesmo que a energia de lua cheia é de gratidão. Mas quando a gente sabe que a gente foi empurrando com a barriga, que tinha que ter olhado um negócio que ficou pendente, vai ficar na nossa cara. Eu sinto que é aquela semana, assim, dos insights principais do ciclo, já que é o ápice da energia da lunação, né? Então, hoje, vamos entender tudo sobre esse eixo Aquário e Leão, para a gente ter os melhores insights a respeito do ciclo, né, Val? Eu acho que podemos falar sobre esse leão agora bastante para tentar trazer essa leoa que às vezes fica adormecida aí dentro de cada uma de nós, né? Que delícia, verdades transbordando aí do coração, e é um signo que rege o coração, né? Então, quanto é importante a gente poder entender o que nos traz alegria, observar o que nos dá prazer, resgatar aquela criança interna que muitas vezes fica ali fazendo o que tem que fazer porque precisa ser feito, mas quantas vezes a gente... Isso me lembra uma carta do tarô do Osho, que o menininho está ali no portão, segurando o portão, só que o portão está aberto. Quantas vezes a gente se coloca nessa posição, né? E não dá bola para a criança interna e fica sempre esperando uma oportunidade para a gente ser feliz lá no futuro, que também tem muito a ver com esse aquário, que é futurista, que é ar, enquanto o leão traz essa energia de fogo da paixão. Então, pelo que tu escolhe se apaixonar hoje, Mai? Pela minha vida, por mim mesma, é assim que a gente tem que vibrar na energia de leão. E eu, sabe que eu, quando vou estudando assim, os assuntos da casa 5, que é a casa que a gente, né, associa ao signo de leão, eu tenho bastante coisa ali, inclusive meu sol está dentro dessa casa, e aí um dia me peguei estudando sobre isso e falei assim, gente, quantos assuntos aparentemente desconexos tem nessa casa? Porque ali tem as paixões, ali tem o potencial criativo, ele tem autoestima, ele tem os filhos, tem a criatividade. Eu falei, como que tudo isso pode se conectar, né? E aí me vem muito essa coisa da gente conseguir se apaixonar pela vida e realidade que a gente cria. Então, não poderia ter um auge maior desse aprendizado aquariano do que o leão, que é nele que a gente vai encontrar a cura ali da sombra aquariana, ou seja, a gente está esses ciclos todos, essas semanas todas, tentando entender quais crenças, quais entulhos, quais coisas a gente ainda tem que tirar para a gente olhar para uma casa, né, que é a nossa própria casa, e falar assim, agora sim, eu me reconheço aí dentro. Né? E eu acho que tem muito a ver com se apaixonar pela obra-prima, né? Então, os filhos estão dentro dessa casa, que é a nossa principal obra. O potencial criativo que a gente tem está tanto nas nossas habilidades criativas, aquilo que é natural, que é espontâneo em nós, mas também está nessa habilidade que todos nós temos de co-criar nossa realidade. Então, se eu paro agora, faz um exercício aí, quem está escutando, olha ao seu redor, você está satisfeito com essa realidade? Você consegue se enxergar
em cada pedacinho aí desse lugar, esse aí que você está agora escutando a gente, porque é tudo uma projeção, é um espelho. E quando a gente fala assim, eu me reconheço, é como se a gente estivesse reconhecendo essa luz da consciência, essa luz do brilho pessoal, do representante do próprio sol dentro da gente. Quando isso não acontece, a gente tem que fazer, botar uma melancia na cabeça, né, Val? Para chamar a atenção dos outros, para quê? Para ter a aprovação do outro. Eu não tenho certeza da minha luz, eu não me sinto suficiente ou especial, então eu vou precisar chamar atenção, e aí vem todo o ego leonino, vem toda essa necessidade, né, de estar no centro, o egoísmo, que é a sombra dessa energia. Então, acho que essa lua que se enche de luz nesse signo é para iluminar o nosso próprio centro, o nosso próprio sol. Para mim, esse é o eixo do líder, né? Aquário e Leão. E eu acho que, como estamos aqui tentando revolucionar a nossa realidade, descobrir como que a gente quer daqui para frente, né, se sentir dentro da nossa própria pele, nada melhor do que agora escolher as causas que a gente quer de fato defender, escolher que tipo de líder que a gente quer ser, pelo exemplo, ou aquele líder que está preocupado muito mais com o ego do que com o impacto que ele está causando no mundo. Porque discurso revolucionário está fácil, eu quero ver na prática, né, Val? Essa da melancia na cabeça eu adorei. E me veio muito a palavra inveja, né? No sentido de que quando a gente não consegue reconhecer a própria luz, qualquer luz que venha de fora, a luz do outro incomoda, atrapalha, e são essas projeções que tu colocaste super bem. E será que a gente está deixando claro para o universo o que a gente quer cocriar com ele? Porque tem parte dessa história que vai depender da gente e outra parte que muitas vezes a gente não enxerga desse tabuleiro chamado vida e que está nas mãos de algo muito maior do que nós, né? Nos recolhemos a nossa insignificância sem dizer que a gente não está se valorizando. Uma coisa é a gente se valorizar demais, outra coisa é a gente não se valorar. Eu acho que o Leão ele vem trazendo esse amor próprio, essa valoração, e acho que é bem interessante a gente trazer a questão da autoconfiança e da autoestima, porque muitas vezes as pessoas que aparentemente são muito confiantes não necessariamente têm uma boa estima. Então, que a gente confunde até essas questões do externo, né? Mas o que está ressoando aqui dentro? E realmente uma coisa não tem nada a ver, não anula a outra. Então, a gente pode se gostar, pode ser alegre, pode trazer todas as nossas criações para o mundo, mas a gente não precisa também desmerecer ninguém, não precisa competir, a não ser com nós mesmas, né? Que eu acho que é essa competição mais saudável. Hoje eu tentar ser um pouquinho melhor do que ontem, amanhã ser um pouquinho melhor do que hoje, e a gente usar essa energia do aquário que está lá do outro lado, que é o humanitário, que é aquele que também tem a criatividade muito forte como o leão, e que estende a sua mão para que a gente possa crescer juntos. Eu acho que é muito disso que a gente está trazendo aqui como almas amigas também nesse projeto, né, Mai? Total, Val, total. E você falou da inveja, né? E eu penso tanto que é importante a gente ir visitando essas emoções. Essas são as principais e são as que a gente quer correr léguas delas, né? Eu não estou sentindo inveja, desconheço isso em mim. Só que inveja é uma informação. Ela está te falando assim, você quer aquilo que você está enxergando no outro. Nossa, uau, que legal! É trabalhar, né? Colocando uma energia construtiva em cima disso. E o leão, quando ele está em desequilíbrio, então vibrando na sombra, nas vibrações mais baixas, ele vai vibrar justamente essa coisa de usar todo esse potencial criativo para o próprio benefício. Então, ele quer, né, ter mais poder, ter mais influência, ele quer ter mais dinheiro, ele quer ter mais para si. Mas quando a gente integra isso com o oposto, que é o aquário, que é onde está o sol, quando a gente junta essa conversa, é que tipo de causa que eu quero liderar? O que realmente me representa? Como que eu posso usar esse meu potencial de criar? Porque não interessa se você tem habilidades artísticas, mas como que você inspira o mundo? Como que você traz mais amor, aquilo que você acredita, os seus valores para esse coletivo, né? Então, é esse pensamento altruísta de aquário somado a esse líder da própria vida, que é o leão, porque o aquário também, sem o leão, ele se mistura na galera, né? Ele está preocupado com a fome no mundo, mas não consegue perceber que ele próprio está com fome.
Então, a gente precisa, todos os opostos são princípios de energia e eles se complementam. E é igual a Val falou, nada na nossa vida acontece, né, Val, em uma esfera só. Então, acho que tudo que está acontecendo na nossa vida, no campo externo, acontece no interno, simultaneamente. Não tem essa mistura que a gente tem que aprender a lidar aqui, nessa experiência que a gente tem, mas, na verdade, é que se uma coisa se manifestou na realidade física, é porque ela se manifestou muito antes no nosso corpo interior, né? Mental, emocional, energético, e vice-versa. Então, a gente ter essa consciência é quando a gente acende essa luz do lado de dentro, quando a gente reconhece que a gente tem o farol inteiro, o sol inteiro no nosso centro, que qual que é? Que a Val falou bem no comecinho do episódio. O coração, né? Ele que divide, ele que está ali no centro bombeando sangue para todo mundo, por isso ele está tão conectado com o leão e com a generosidade que a gente pode ter quando a gente aprende a compartilhar sem vibrar na escassez, quando a gente percebe a abundância que é o universo e que tem espaço para todo mundo, uma chama para acender a outra não precisa se apagar, né, Val? Ih, folguei aqui, mas é bem Adoro. E aí entra a cocriação, né? Para que a gente possa cocriar e, como a Mai trouxe, se inspirar e se permitir inspirar o outro também. Porque muitas vezes as pessoas têm talentos que elas nem conseguem reconhecer em si. E quando eu falo disso, assim, a gente não precisa entender como sempre algo grandioso. É uma sementinha que a gente coloca e, às vezes, para a pessoa fazer um bolo, está criando um bolo maravilhoso, está vendendo um bolo gostoso, cheiroso, e tem um super talento para fazer aquele bolo, né? E a gente poder trazer essa luz como a gente sentir no coração. O que eu quero entregar para o universo? O que eu tenho como missão? O que faz sentido e tem propósito na minha vida? Então, é tão importante a gente poder também cuidar para não apagar essa luz ou desmerecer aquilo que a gente faz. Muitas vezes as pessoas, não, mas eu nem tenho muita coisa para mostrar, eu nem faço isso tão bem assim. Quem disse? Talvez para aquela pessoa que está ali do teu lado, tu já seja uma inspiração, simplesmente por ser quem tu é. E eu acho que a gente tem um trabalho para a vida inteira de a gente poder seguir amadurecendo e se conscientizando de todo esse valor e de toda essa beleza que todos nós temos. Só que não vai ser fora que a gente vai conseguir encontrar isso. A gente vai encontrar aqui dentro, até porque a gente pode receber 1000 elogios, né? E leoninos e leoninas muitas vezes adoram. Olhem onde vocês têm o leãozinho lá no mapa para vocês verem onde é que tem que trabalhar essa ajudinha dele positivamente, né? Mas adoram elogios, só que o elogio, quando ele não ressoa, quando ele não conecta aqui com aquilo que a gente acredita, ele é vazio. Aí a gente pode dizer 1000 vezes para a pessoa o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela tem talentos, e se ela não reconhecer aqui, isso vai bater e vai pipocar, vai ecoar. Então, que a gente possa reconhecer a partir de nós mesmos todo esse valor que temos. Aí sim, a brincadeira começa a ficar boa. E não é vida ganha. Eu sempre gosto de dizer isso, não é vida ganha por quê? Porque é um processo, processinho, processão. Às vezes a gente vai estar legal, e aí não é porque também a gente vai estar legal e a gente está reconhecendo esse valor que a gente vai estar sempre legal. E isso é um outro problema de distorção e ilusório. Até a onda do mar, para ela subir, ela tem que voltar a descer. E são ciclos. Quantas vezes eu e a Mai começamos a gravar aqui, e por mais que a gente não vai ficar chorando as pitangas, porque a nossa ideia aqui é trazer algo de conteúdo, de positivo para vocês, mas nem sempre a gente vai estar super legal. E muitas vezes nós nos acolhemos antes das gravações, porque isso é o ser humano, é também parte da cocriação. Nem todas as vezes a gente vai estar super mega empolgada, e vai ter momentos em que a gente também vai ter que estar olhando para essas sombras para a gente poder se fortalecer através delas. E agora, vou trazer a nossa famosa. Ô, Val, posso falar só complementando? Deve! Que, assim, a gente está falando dessa revolução, né? Desse questionar que vem de Aquário. Mas no ar, a gente tem a mente que funciona muito bem, uma inteligência que a gente coloca em cima das coisas, que é o que a gente vem
veio fazendo nas últimas semanas, inclusive com o touro falando, ó, coloque em prática um signo fixo de terra, e o leão vai trazer o quê? Coragem. Para quê? Como diz aquela expressão, colocar a pata na mesa, falar e rugir bem alto, qual é a sua verdade? Porque esse é o nosso dom especial. Teve uma frase que eu postei esses dias, que eu acho que é de autoria desconhecida, que fala, a gente veio aqui para ser a gente. Então, a gente não pode se distrair do processo, não se distrai, você veio aqui ser você. Então, era só para complementar aí esse super mensagem leonina. Amei, amei. E é bem isso, assim, talvez o nosso maior desafio, eu já fiz alguns posts sobre isso também, seja relembrar quem somos, né? Então, é uma missão para a vida toda. Então, vamos caprichar para ver se pelo menos a gente consegue dar uns bons passos aí para ir avançando algumas séries nesse planeta terreno aí que é tão desafiador, né? Então, vamos lá. 16 graus de Leão, e a frase diz assim: depois da tormenta, a natureza rejubila num resplendente brilho do sol. Tudo a ver com essa energia do Leão. O aparecimento do amor depois da crise. O símbolo fala por si. Como é brilhante a luz que segue a longa noite da alma. E aí fala sobre liberação, luz e vida numa mente limpa, revigorada, inundada por um momento pelas águas de sentimento. Poder dos novos começos depois de uma crise. Tudo a ver com o que a gente vinha trazendo até aqui. Falando de luz, falando de sombra, eu vou deixar para te comentar um pouquinho mais. Nossa, vem muita coisa na mente, né, Val? Porque você sabe o que me veio quando fala dessa luz resplandecente depois da crise? Me remeteu na hora ao ano de 2020. Né? Como nós acreditamos agora, o ano de 2023, para os astrólogos, começa com a regência da Lua. Lá em 2020, a gente teve o ano do Sol. E foi um momento em que o sol ia brilhar mais forte, jogando essa luz resplandecente em cada área da nossa vida, para que a gente tomasse consciência, né, do que precisava se transformar. E aí começou uma travessia que a gente está finalizando agora, né? Então, é muito importante a gente entender o que é a gente representar um sol interno, né? O sol está lá no centro do nosso sistema, ele tem magnetismo, ele atrai os planetas que precisam daquela luz. Esse é o principal do insight, assim, de 2020 na minha vida, que virou tantas chavinhas, que a gente não precisa, muitas vezes, ficar querendo ser outra coisa ou fazer alguma coisa de especial. Nós já somos especiais em essência, porque existem pessoas que precisam dessa luz que a gente tem para transbordar. Então, o Sol não fica caçando os planetas, né? Ele não fica assim, hoje eu vou jogar mais luz para Vênus, porque a gente está mais amigos, né? E menos para Plutão. Não, ele fica no centro. Quanto mais no eixo ele está, e no eixo eu acho que é muito isso, consciente do processo, sabendo qual é a missão, qual é o propósito, qual é a causa que ele quer defender e aquilo que ele acredita. Ou seja, no eixo ele tem mais energia, mais magnetismo, a luz está mais forte, ele vai atrair quem precisa estar em torno dele. Então, eu acho que não tem como não remeter o leão, a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança, o sol interno, a missão, ao propósito. É o momento que a gente está mesmo concluindo. Aquário veio só, né, finalizar essa quebra aí de questionamentos. Então, é linda essa frase, amei. E queria complementar também trazendo a importância de a gente olhar para essas crises como aprendizados. O quanto muitas vezes a gente fica no mimimi e fica na dramatização e potencializando demais os problemas e as dores. E se a gente olhar para o lado um pouquinho, vai ter gente passando por situações talvez muito mais desafiadoras, que às vezes a gente se depara e diz assim, eu estou reclamando isso aqui. E não é desmerecer os próprios problemas, porque os nossos problemas são os nossos. Vão doer, e vão doer de um jeito diferente. Mas o quanto é importante a gente também cuidar com esse egoísmo do leão, que muitas vezes não olha para frente, não olha no entorno, né? E fica centrado ali no umbiguinho dele, só chorandinho por causa dos seus problemas. De novo, sem desmerecer. Mas é aproveitar e trabalhar o otimismo dele. Esse brilho que a gente também pode trazer com base naquilo que a gente passou. Então, depois da chuva, depois da tempestade, volta o sol, o arco-íris, que a gente possa lembrar
Eu gosto muito que o L. Couto fala que quando a gente tem um pensamento ruim, a gente cancela, e aí tenta colocar um pensamento de luz. E isso é muito legal no dia a dia, a gente tentar praticar algo próximo disso. Puxa, me dei conta que eu estou ruminando de novo no meu próprio problema. Deixa eu cancelar isso aqui e deixa eu imaginar ele se solucionando. Deixa eu imaginar pequenininho algo de bom acontecendo. Ou deixa eu pensar em uma situação do dia que foi super legal, para a gente poder resgatar isso, essa alegria, esse poder que está dentro da gente. Sozinhos a gente não é nada. Mas, né, com a fé, com o foco, com a força, a gente tem como transmutar tudo isso em algo mais positivo. E isso é uma historinha que a gente vai contando para a gente mesma todos os dias. E é isso, meus amores. É isso, Val. A gente tem que contar com a gente mesmo. Afinal de contas, a gente que nos trouxe até aqui, né? Então, não só dessa grande crise, travessia que foi esses últimos anos, mas as nossas lutas diárias, as nossas conquistas diárias. Acho que para essa semana de lua cheia, fazer o exercício da gratidão, o seu favorito, escolher 3 a 5 coisas que você é grata todos os dias, já vai trazer uma diferença gigantesca na energia do seu dia, né? Eu desejo uma semana de lua cheia brilhante, de muita coragem para brilhar, de pata na mesa, falando o que você acredita, e rugir a sua verdade e autenticidade para todos os campos. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio.